Um senhor que viveu 77 anos, que tinha o seu cabelo branquinho, mas que era bispo de uma igreja, no período de 296 a 373 depois de Cristo. Sim, ele morava na Alexandria, famosa Alexandria, uma das personagens mais importantes da história da igreja cristã. Esse homem de cabelo branco, que morreu aos 77 anos, foi uma apologeta ardoroso da fé ortodoxa. Destacou-se na luta contra o arianismo, citado na Confissão Belga, que acabamos de ler há poucos segundos. Homem que defendia a dupla natureza de Cristo, e contra Arius negava a divindade plena de Cristo. Suas contribuições para a vida da igreja foram tamanhas que no seu mover, na sua participação, no seu tempo, foi criado um concílio chamado Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Eu sei que você já sabe o nome desse bispo. Você já sabe a importância desse pastor. Você conhece um pouco do seu episcopado, aonde ele enfrentou perseguições, exílios, aonde, amando dos imperadores que eram favoráveis ao arianismo naquela época, e que era contrária à trindade, esse bispo defende com todo ardor a doutrina da trindade. Ele escreveu fundamentos claros sobre a encarnação do Verbo, defendendo que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Seu legado influenciou todo aquele tempo e influencia até hoje a fé reformada, a nossa doutrina, que temos 5 pontos favoráveis aí da reforma, que vamos comemorar breve, essa semana, os solas. A igreja que seguiu a sua tradição fora conhecida como a igreja que defendia a doutrina da divindade de Cristo e da Trindade. Ele era firme nos seus ensinamentos, nos fundamentos da ortodoxia cristã, especialmente na tradição oriental da igreja cópita, ortodoxa, da parte da igreja católica. Ele foi reconhecido como pai da ortodoxia, foi também visto como aqueles pais da igreja primitiva. Quem era esse homem? Se você pensou em Atanásio de Alexandria, você acertou. Por que a igreja hoje, irmãos, não tem historiadores, apologetas, pastores, pregadores da palavra de Deus, como esses homens do primeiro século, dos pais da igreja? O que falar de Policarpo? O que falar de Atanásio? O que falar dos pais da igreja que sedimentaram a jornada da igreja do século 21 e que hoje, ao ler esse texto, nos traz uma clara visão desses líderes que no passado consolidaram a fé. A história de Atanásio é marcada pela defesa da Trindade, a resistência às heresias e o compromisso com a autenticidade da doutrina bíblica, deixando um grande legado teológico e espiritual para a fé de Jesus. Eu faço uma ponte aqui e fico pensando, o que a igreja de fé reformada deixará para os nossos bisnetos, nossos netos, nossos filhos, os teus filhos? O que essa igreja ela deixará como legado para a próxima geração do século 24, onde certamente falarão de alguns nomes, pastores, apologetas, servos do Senhor, que dedicaram a sua vida
para um único propósito explícito no contexto dessa noite, que é a santidade da igreja. Santidade. Irmãos, nós estamos vendo que os evangelhos se referem com muito carinho ao livro de Levítico, não só pelos rituais que já foram abolidos pela morte vicária de Cristo, definitivamente, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Não será mais que fazer rituais como esse do texto lido nessa noite, mas que traz para todos nós princípios e valores que precisam serem recordados, que precisam ser trabalhados na nossa atualidade. Os conceitos e as ideologias do ritual do Antigo Testamento ficaram para trás, porque no Novo Testamento nós temos a chegada de Cristo, período da graça. Agora, o que é fundamental em tudo isso é perceber que o sangue de Jesus Cristo nos purifica dos pecados voluntários e involuntários. Mas é importante aprender com esse texto como devemos proceder quando o pecado é cometido. É muito triste, irmãos, mas a noiva estava acumulada. É muito triste, irmãos, perceber que a menina dos olhos de Jesus se encontra precisando de um lavar regenerador, purificador. É muito triste, irmão, saber que o pecado dos sacerdotes na hierarquia já contaminou plenamente o coletivo, a tenda de adoração. É muito triste, irmão, saber que no século XXI não se separa mais o santo dos profanos. É muito triste, irmão, saber que nesse exato momento muitas pessoas estão dentro de uma igreja que é casa de oração, que é lugar onde prega a palavra de Deus, mas estão todos contaminados, precisando de uma atitude bíblica. E é isso que nós vamos ver nessa noite. É isso que nós vamos meditar. Pois no sermão passado, que foi do verso 1 até o verso de número 12, nós estudamos o pecados involuntários. Não são pecados conscientes, como nós falamos no domingo passado. Pecados que foram levados, que aqueles sacerdotes fizeram, que eles foram levados, mas que não deixaram de ser pecado, porque todo pecado é qualquer transgressão contra a lei de Deus. Vimos que como devemos proceder diante dos pecados involuntários, o que fazer quando alguém peca por ignorância contra os mandamentos do Senhor, quando principalmente for um líder, um sacerdote, e qual o sacrifício, que é o mesmo sacrifício lido nessa noite, eles deveriam de apresentar, e como era a liturgia desse culto plenamente solene. Mas nessa noite, à luz do verso 13, e de você ali o versículo de número 13, nosso tema está contido no verso 13, o pecado de ignorância de toda a congregação. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância. Irmãos, a gente fica pensando por que o arraial do Senhor está em crise. Por que algumas igrejas estão enfrentando crises? Porque há pecado. E a única coisa que faz separação entre Deus, o adorado, e aquele que adora, o adorador, é o pecado. A grande pergunta que eu estava fazendo ao fazer esse sermão era uma pergunta clara diante de Deus. Deus, e a minha
igreja está ou não em pecado por ignorância? Essa é a questão clara que eu quero levantar. E eu quero levantar a igreja agora, no sentido particular, porque você é a igreja do Senhor Jesus, mas no sentido coletivo, onde há ajuntamento, onde há a reunião dos santos que adoram o Senhor. É isso que nós estamos tratando aqui. Primeiro, numa hierarquia, os sacerdotes, aquele que representava Deus, aqueles que ministravam, aqueles que faziam os sacrifícios. Agora, toda tenda, toda casa, toda igreja contaminada. Se toda igreja, congregação de Israel pecar por ignorância, e o primeiro pecado mencionado nesse versículo está à frente dessa vírgula, dessa frase, e eu peço a você que grife a palavra oculto. Pecado oculto. Se a igreja estiver cometendo um tipo de pecado oculto, que o sacerdote não sabe, que o pastor não sabe, que o presbítero não sabe, que a liderança desconhece, e até mesmo a pessoa que dorme com você, que mora na sua casa, que come do seu pão, não souber. E essa pessoa está na igreja do Senhor Jesus. E essa pessoa come no mesmo pão, toma no mesmo suco de uva, comunga de uma igreja que deve ser santa. Eu sei que você deve estar pensando agora o que é pecado oculto. A definição de pecado oculto. O que é pecado oculto? Por que pecar ocultamente? E qual o fim de quem peca ocultamente? Nós já definimos no sermão passado que, assim como o crime doloso e culposo é crime, não há distinção de crime. O pecado involuntário e o pecado voluntário que você quer cometer é crime, é pecado. E o pecado oculto? Esse tipo de sacrifício era necessário para expiar pecados específicos. O grau de culpabilidade e a qualidade da oferta variariam de acordo com a posição e a responsabilidade do pecador. O pecado do sumo sacerdote era gravíssimo, porque o sacerdote era para o povo o representante imediato de Deus, aquele que ministrava na tenda, aquele que se aparecia santo diante das pessoas, de toda a congregação. Era caro o sacrifício de um novilho. Tinha que ser muito caro mesmo. Tudo isso havia uma grande referência para aqueles que ministravam na casa do Senhor, mas havia uma diferença quando se comparava-se o mesmo com os dos holocaustos, sacrifícios anteriores que nós vimos, sendo que o sacrifício pelo pecado incluía o ato de, por uma parte, do sangue da oferta diante do véu do santuário, a gordura era queimada no altar, mas o resto era queimado fora do arraial. Não se comia nada daquela oferta, daquele novilho. Não. Era indigesto aquela carne, aquela comida, porque o pecado é indigesto. Ele não pode ser colocado de novo, na cabeça, no coração do adorador. Meus amados queridos, isso tudo prefigurava o que é em Cristo, mostrando o sacrifício vicário de Cristo, a crucificação de Cristo, que seria fora da cidade de Jerusalém. Hebreus capítulo 13, verso 12. A justiça de Deus requeriria o castigo pelos pecados. Isaías diz que Cristo levou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Agora Deus perdoa
aqueles que pela fé aceitam o sacrifício de Cristo sobre a vida deles, inclusive dos pecados ocultos. Nesse primeiro momento, eu quero que você pense naquele pecado que ninguém sabe, só você. Só você. Que você acha que está fechado, guardado às 7 chaves. Mas você sabe que Deus, Ele olha dentro do seu coração, dentro da sua mente. E contra Deus você diz, não, esse aí sabe de todas as coisas. É esse tipo de pecado. Vergonhoso, esdrúxulos. Você se lembra de alguns que pecaram desse jeito? Eu vou refrescar a sua memória. Quando era pastor numa cidade, eu sempre ouvi um presbítero bem velhinho falando em relação àquela igreja que eu era pastor, uma igreja hoje, mais de 100 anos, uma igreja que não crescia, uma igreja esmirilguida, uma igreja sofrida, uma igreja difícil. E aquele presbítero dizia assim: pastor, Deus te trouxe para uma igreja onde tem a capa de Acã, tem o pecado de Acã. Você lembra dessa história? O que aconteceu? Josué capítulo 7, 20 a 21, menciona essa história, o roubo, o engano. Viu entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos. Cobicei e tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Josué não sabia, os sacerdotes não sabiam, a tribo não sabia, a família, exceto os filhos que estavam com ele, é que sabiam. Mas a consequência de Acã ter escondido o que havia roubado no despojo de Jericó contrariou a ordem de Deus, e o seu pecado oculto trouxe derrota ao povo, trouxe derrota a todos que estavam lá. Meu irmão, o seu pecado oculto está trazendo enfermidade para essa igreja. O pecado oculto dos crentes está matando a noiva de Cristo, está ferindo a noiva de Cristo, está sangrando a noiva de Cristo. Seu pecado oculto precisa ser confessado agora. Você não pode sair daqui sem lembrar desses pecados que são ocultos e que você acha que só você sabe, sua esposa não sabe, o pastor não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe e contamina a igreja de Deus vivo. Ah, pastor, tem outro exemplo? Você lembra daquele homem que era segundo o coração de Deus? Daquilo que ele praticou, matando e adulterando? Ele quis esconder. Após o relacionamento, ele quis forjar algo que parecia ser muito bom, como desencargo de consciência, mandando o soldado Urias voltar para sua casa. E aquele homem tomado da paixão do Espírito Santo: como poderei voltar para minha casa, coabitar com minha esposa, se a minha tropa, se os meus colegas estão morrendo na guerra? Eu não vou. E aquilo deixou Davi irado e doido, porque ele sabia o que ele havia cometido. Ele sabia. 2 Samuel 11, 2:17, 12, de 1 a 9. Mas o que Davi fez, diz o texto, desagradou o Senhor. O rei Davi pecou em segredo ao adulterar com Betseba e mandar matar Urias, o marido dela. Ele achou que seu pecado ficaria escondido, mas Deus revelou tudo através do profeta Natã. E nós falávamos da pedagogia de como lidar com essa situação no discipulado de quinta-feira. Como é que você exorta uma pessoa? Lembra, meu irmão, que eu falei de Natã? Você precisa exortar com amor, você precisa exortar com sabedoria, mas o pecado é pecado, sendo ele oculto, contamina.
contamina a igreja. Mas eu tenho um terceiro exemplo para você. Exemplo de relacionamento conjugal. Quantas vezes esse casal tomava café juntos, lia um livro, conversavam, eram cúmplices. A cumplicidade no casamento é muito boa. Basta olhar que a gente entende. Um dia vocês que for casar agora vão ter essa questão, esse negócio. Isso é coisa dos mais velhos de olhar e entender. Isso é cumplicidade. Era um exemplo. Ela amava ele e ele amava ela. E eles fizeram um acordo. Atos capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Ananias e Safira. Ocultamente eles, não, nós vamos falar assim, está tudo bem. Vamos ficar com uma parte do dinheiro, uma parte a gente oferta e vamos sair bem na fim. Perfeito? Combinado? Então eu vou lá, tá? Vou na frente. E o texto diz, irmãos, que eles ouviram uma pergunta que é de estremecer. Por que Satanás? Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? O texto mostra que o casal tentou enganar os apóstolos. O Espírito Santo, fingindo ter entregue todo o valor de uma propriedade vendida, quando guardaram parte do dinheiro em secreto, em segredo. O final da história vocês conhecem. Porque esse é o final da história de qualquer tipo de pecado. Quer seja involuntário ou voluntário. O quê? Morre um, e a outra depois, quando chega toda, meu marido, meu amado. Está aqui os que levaram ele lá para ser enterrado, para te enterrar agora também. Cumplicidade até na morte, morreram os dois juntos, abraçados, porque praticaram pecado oculto. Assim que terminar a confissão Belgas, falta um artigo só, nós vamos voltar aos símbolos de fé da nossa igreja, que é a confissão de fé de Westminster, catecismo maior e catecismo menor. Vamos reler de novo o catecismo maior. Pergunta 24 do catecismo maior define o pecado. E o catecismo coloca para nós que o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Veja, meus irmãos, se o pecado oculto não atinge a sua mente, porque você pensa que ninguém sabe, porque você pensa que ninguém está vendo, porque você pensa que ninguém vai descobrir, porque você pensa que Deus não existe. Porque isso abrange tanto as ações visíveis quanto as disposições internas do coração. Ou seja, não é apenas o que é manifesto publicamente, revelado publicamente, notoriamente, que a gente vai ver depois isso oculto, mas também o que permanece oculto aos olhos dos homens, fazendo pleno conhecimento de Deus. O pecado oculto trabalha na natureza humana. O pecado oculto é entendido como expressão da corrupção interior, da cabeça, do coração, daquilo que herdamos, do chamado pecado original, que corrompe a natureza, que destrói o homem no tocante à sua total indisposição de ser inclinado para Deus, mas inclinado para todo o mal, assim os seus atos de pensamentos pecaminosos. Ninguém vê. Eu quero enumerar algumas coisas aqui, para que você possa
pensar na sua vida. Ei, meu irmão querido, você tem inveja? Como é que você lida com inveja? Inveja é um pecado oculto. Não, mas eu não tenho. Mas na sua cabeça, se eu pudesse ter, se eu pudesse ter a grama mais verde do vizinho, invejou. O filho, o casamento, a escola, a educação, o trabalho. Às vezes nós temos inveja, irmãos. E nós invejamos. Às vezes nós cobiçamos. Pega essa aí agora. Às vezes você tem ódio. Você está olhando para uma pessoa, você está conversando com uma pessoa, mas na sua cabeça você está assim, nossa, que raiva, que ódio. Hein? Aí você faz cara de paisagem, né? Está na igreja, toma um pão, bebe um vinho, vai embora. Irmão, repousa. Onde? Está com raiva. Vai ao Senhor. Sabe, meus irmãos, nós precisamos trazer isso à nossa memória. Porque nós temos inveja, nós cobiçamos, nós temos ódio. Nós somos incrédulos. E quantas vezes nós não temos credulidade, mas incredulidade. Nós achamos que Deus não pode fazer. Deus pode, moça, mudar a sua história. Deus pode, senhora, te dar aquilo que você sonha. Deus pode, igreja, nos dar um templo, uma base não de tijolos, mas de armação. Estamos sonhando. Deus é Pai de tudo. Deus é dono de tudo. Há alguma coisa, porém, impossível para Deus? Não. Mas por que você é incrédulo? Não, comigo não acontece. Comigo não acontece. Meu Deus. Mas você entrou aqui hoje achando que é impossível para você. E muito mais impossível para Deus. Lembra da dona Sara? Lembra da dona Sara? Ah, dona Sara. Tem muitos crentes Sara por aí, irmãos. Rico daquilo que Deus pode fazer. Você está pensando assim na sua cabeça? Está entrando. Está pecando. Pecado oculto. As implicações doutrinárias e éticas do pecado oculto, à luz do catecismo, relaciona essas ideias a proibições dos mandamentos. Por exemplo, o 10º mandamento proíbe não apenas o ato da cobiça, mas todo o descontentamento interior com a nossa condição ou inveja do bem do próximo. A nossa condição de inveja, a nossa condição de descontentamento, porque ele tem e eu não tenho, porque ele consegue e eu não consigo. Para com isso, cristão. Isso é pecado oculto. Deus está vendo a sua cabeça, Deus está vendo o seu coração, Deus sabe o que está passando. Eu estou falando isso para mim agora, tá, meus irmãos? Para mim. Se pega se você achar que é viável na sua vida. Porque o pecado oculto acontece em tudo. Já pensou que se Deus pegasse a sua vida e colocasse um data-show projetando que vai na sua cabeça e no seu coração, e as pessoas olhando, com vergonha de você?
E aí nós somos dentro da igreja, maculando a noiva, maculando a igreja com os nossos pecados. Bom, eu vou parar por aqui, pecador, porque tem um outro tipo de pecado nesse texto. Leia o verso 14. Circule a palavra notório. O pecado agora não é mais oculto. E nós colocamos uma palavra público e notório. Notório é público. Quando o pecado passa a ser notório, toda a coletividade vê. Toda a coletividade lida com aquilo. Toda a coletividade aceita pacificamente. Eles deveriam trazer um novilho e apresentar diante da tenda da congregação. Aqui estão algumas das melhores versões desse texto, verso 14. A nossa área é uma boa versão. Quando o pecado que cometerem for notório na congregação, oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o fará chegar diante da tenda da congregação. A nova tradução na linguagem de hoje. Quando tomarem conhecimento do pecado que cometeram, a comunidade deverá levar um touro novo como oferta para tirar o pecado e o apresentar diante da tenda sagrada. Ao meio da revista corrigida, quando o pecado que cometeram for declarado, a congregação oferecerá um novilho por oferta pelo pecado e o trará diante da tenda da congregação. Os textos mostram o pecado cometido por ignorância, sem intenção, porque não podemos esquecer dessa questão. É sem intenção. Os dois copos estão lá. O copo de água e o copo de veneno. Mas a pessoa vai no copo de veneno. E o resultado, ele não sabia que era um copo de veneno. O resultado é a morte. Assim como o resultado de pecado pela ignorância ou sem intenção, o resultado é a morte. Quando o pecado se torna conhecido, é necessário o sacrifício pelo pecado de toda a comunidade. Irmãos, por isso, se um membro está em pecado, esse membro em disciplina não pode participar da ceia do Senhor. Em alguns casos, ele não pode nem ser chamado de irmão, não pode orar na igreja, não pode pregar na igreja, não pode receber a vacina do irmão. Está em disciplina. E quando ele é excomungado, aí é o ápice de tudo, porque deixa literalmente de ser visto como irmão. Um excomungado, ele não é tratado nem de irmão em Cristo Jesus. E o disciplinado está afastado de uma série de fatores da comunhão da igreja. Sabe por quê? Porque se eu deixar, o pecado é público e notório, a igreja toda será. Dói, é difícil, sangra, a gente chora. É o pior momento dos irmãos que vão ser eleitos como oficiais da igreja. É um momento de disciplina, doído, mas a igreja tem como marca, e a igreja de fé reformada, a igreja presbiteriana do Brasil, tem como marca a disciplina. Pode ser José ou Chico. Se pecar, vai ser disciplinado. E se for pastor, presbítero, o presbitério assume essa sanção disciplinar. São outros pares que julgarão presbíteros, docente e regente. A coisa é maior ainda. A penalidade é maior ainda. Sabe por quê? Porque está em julgamento, em defesa, em apologia à santidade da igreja. O oculto a gente não sabe, mas Deus sabe.
Mas o notório não tem jeito. Tem que ser disciplinado. O novilho animal escolhido tinha que ser perfeito, tudo isso a gente já sabe. O ritual indicava que o pecado impede a comunhão plena com Deus. Se impede a comunhão plena com Deus, exige uma purificação tanto do pecador quanto do santuário, profanou o santuário. O sangue era usado para purificar e indicar a remissão. Isso apontava para Cristo, que levou sobre si os nossos pecados e se sacrificou por todos nós, restaurando, limpando, lavando a sua noiva, a sua igreja. Amados irmãos, quando você observa as características de pecado notório, segundo o Westminster, é um pecado público, é um pecado aberto, é manifesto de modo que não se pode ser ocultado. Afeta o testemunho da fé e da igreja perante a sociedade, trazendo escândalos. Diferente de pecados cometidos em privado ou por ignorância, o notório é reconhecido por muitos e causa prejuízo e a má reputação da igreja, da noiva. Mas fulano é da sua igreja? Eu ir para aquela igreja onde fulano, beltrano, ciclano frequenta. Isso traz para nós um certo temor, irmãos. Porque você precisa olhar para dentro de você agora e reconhecer o perigo que lhe acerta pelos pecados públicos e notórios. Pessoas que cometem pecado notório devem ser exortadas e chamadas ao arrependimento. Quando isso tem eficácia, quando há arrependimento, quando há reconhecimento, há cura. Agora, em casos que não haja arrependimento, podem ser suspensas da ceia ou sofrer disciplina eclesiástica, conforme o capítulo 30, seção 8. Exemplos clássicos de disciplina são impureza sexual evidente, fraude, homicídio, blasfêmia pública, entre outros atos sabiamente contrários à vontade de Deus. Tudo isso leva uma pessoa a ser disciplinada, se afastar, ou até excluída da igreja. Então não vem para cá que a nossa igreja defende a violência, ou que a gente defende a subjugação feminina, onde homens batem nas mulheres e posam às vezes de crente dentro das igrejas, onde líderes têm suas amantes e passa na frente como pastor de uma igreja, como servo santo de Deus, e o pecado rola solto, é público, é notório, e ninguém faz nada. Não pode, macula, mata, é pecado. Mas pastor, você está falando de voluntariedade. Sim, foi algo que ele não quis fazer, não tinha intenção. Mas você sabe aquela secretária que assediava aquele irmão em Cristo? Ele caiu. Ele não queria, mas ele caiu. O que fazer? Ah, você sabe, aquele pastor é um hétero, é um pródigo, vive caído ali nessa vida. Isso marcou na igreja. O pecado público e notório. Agora, para terminar a nossa pregação dessa noite, verso 15 é o terceiro análise, como o pecado de toda a igreja. Nós temos gente
responsável para cuidar da igreja. Quantos aqui nessa igreja tem mais de 60 anos levando a roça? Mais de 60 ou mais? Obrigado. Você sabe, senhora, você sabe, Senhor, que você tem um papel importante na vida dessa igreja. É chamado de anciã e ancião. O idoso, o velho, da melhor idade, o museu, não é para ser jogado fora. O cabelo branco tem uma função sine qua non. Primeiro, respeito. Segundo, a autoridade dada por Deus. Terceiro, zelar pela ordem da igreja. Calma. É evidente que há um conselho que administra a igreja do Senhor pautado nos homens. Mas as mulheres, elas têm que cooperarem entre elas. Entre elas. É isso que o texto está falando. Chame os anciãos. Leia o verso 15. Os anciãos da congregação porão a mão sobre a cabeça do novilho. Não são os sacerdotes, não, meus. São os anciãos. Eles agora vão dizer: nós assumimos toda a culpa daquela ovelhinha rebelde, mais nova, pecadora, que está profanando, que está sujando, que está maculando. E guarda para isso, viu? O problema é quando o ancião, ou a anciã, são as causadoras, os causadores das desavenças, dos desacordos, dos pecados públicos e notórios. São os velhos. O que fazer com o idoso da igreja que não se dá a honra de santificar a igreja do Senhor? Qualquer idoso pode chegar perto de você e dizer assim: olha, eu estou orando pela sua vida, eu quero conversar com você. Mas há alguns que são eleitos para isso na vida da igreja. E não só à toa que nós levamos esse termo de ancião. Nós vimos isso. O presbítero é o ancião. É aquele que zela pela vida da igreja. A oferta pelo pecado de toda a congregação é igual a oferta pelo pecado do sacerdote de um novilho. Agora chame os mais velhos, os anciãos, e põe as mãos sobre o novilho, e eles vão imolar em nome de todo o povo. Eles, os idosos, agem no lugar de todo o povo, como se fizesse quando receberam o livro da aliança, que está lá em Êxodo 24, 9 a 11. São vocês, vem cá, idosos dessa igreja, vocês têm uma grande obrigação, uma grande responsabilidade: orar pela igreja, zelar pela santidade da igreja, exortar os mais novos, e os mais novos têm que respeitar, têm que ouvir, principalmente se forem os presbíteros da igreja. E são os responsáveis, que são chamados de velhos. Irmãos, a igreja hoje não trata os seus presbíteros, nem os seus pastores mais com reverência. Esse cara aí, peraí, sou seu pastor. Eu velo pela sua alma, eu
vou responder pela sua alma diante de Jesus, diante do Senhor da igreja. Não olho mais os oficiais com respeito. Tem alguma coisa errada. Irmãos, eu era de um tempo quando a gente falava assim, presbítero fulano que ia conversar com nós, ele tremia tudo. Primeiro, não era moleque novo que era presbítero. Era gente casada, gente de respeito, gente presente na igreja, gente que só olhar assim, quebrava a gente em três. Porque os presbíteros, que são os anciãos, você pode ler lá no código da igreja, você vai ver isso. Tem essa responsabilidade. O ancião, Levítico 4:14, quando toda a congregação de Israel pecava, os anciãos da congregação deveriam colocar as mãos sobre a cabeça do novilho e sacrificar aquele novilho como oferta de pecado. Esses anciãos representavam o povo diante de Deus. Eles assumiam as responsabilidades públicas pelo pecado coletivo. E isso me faz pensar que muitas vezes os nossos anciãos não estão assumindo as suas posturas. E aí eu falo mais para o nosso público, os presbíteros. Relações com os presbíteros em hebraico, Zaquinim, mesmo termo para ancião, termo mais tarde usado no Antigo Testamento para líderes das tribos e cidades, função não só civil, mas também religiosa. O NT equivale presbíteros, ou presbítero, para designar os líderes espirituais da igreja local. Nas igrejas reformadas e presbiterianas, o presbítero exerce o papel de liderança, representando o povo, cuidando da disciplina, da doutrina e do rebanho. São funções bem similares ao dos anciãos israelitas. Confissão de fé de Estilista, irmãos, capítulo de número 11, sobre justificação, diz: a fim de que tanto a perfeita justiça com a graça abundante de Deus possam ser glorificadas na justificação dos pecadores. Em Romanos 3:26 diz: tendo em vista as manifestações da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Qual a lógica disso tudo que a gente está vendo? A justiça plena vem de Deus. É Ele, somente dele, toda forma de justiça. Vamos concluir. Como proceder diante dos pecados involuntários? Está em Cristo. Como vimos nessa noite, quando o pecado é por ignorância, toda a congregação, quer seja pecado oculto, quer seja pecado notório, quem são os responsáveis para tratar? São os cabelinhos brancos. Somos nós. E você que tem mais de 60 anos, uma graduação menor de interrupção com o seu irmão, você deve, sim, exaltar, ensinar, orar, pastor. O que esse texto me ensina? Vimos nessa noite, amados. Levítico 4, de 13 a 21. Primeiro, pecado oculto. Trata-se de pecado cometido sem intenção ou por ignorância, que é o nosso assunto que nós estamos vendo. Que quando percebido pelo indivíduo, ensina que é possível se arrepender, consertar-se diante do Senhor, para que a sua igreja não seja contaminada. Erro involuntário também traz pontos centrais e que precisa levar ao pecador ao arrependimento, à reparação quando descoberto. Eu falei aqui da inveja.
Como é que se combate a inveja? Deixando de ter inveja. Senhor, como é bonito a vida daquela pessoa, mas, Senhor, eu não quero desejar aquilo que aquela pessoa tem, mas eu quero desejar aquilo que o Senhor tem na minha vida. O que o Senhor quer me dar. O que eu posso ter conforme o Senhor me permite. O pecado oculto é aquele que, praticado por ignorância, o povo erra sem saber, mas isso não existe a necessidade de arrependimento. O pecado público e notório, esse não tem jeito. Sim. Porque senão, matou a igreja. O que eu vou levar para essa cidade? No início do século XX, alguns missionários chegaram ao povo Zulu na África do Sul. E esses missionários lá, entre os africanos, enfrentaram muitos desafios. Desafios da cultura, desafios espirituais. Eles tiveram resistência e começaram a ensinar sobre Cristo. Mas poucos se convertiam. Os africanos não olhavam muito para a palavra de Deus. Mas na década de 1960, algo extraordinário aconteceu. Um grupo de cristãos zulus se reuniram para orar e para buscar renovação espiritual. Era um grupo pequeno, era uma igreja inexpressiva. Durante essas reuniões simples, o Espírito Santo começou a agir poderosamente. Pessoas confessavam seus pecados coletivamente, restituíam os bens roubados, perdoavam uns aos outros, cânticos espontâneos, lágrimas desciam e a alegria começou a encher aquela casa e a casa daqueles irmãos. Cristãos viajavam de aldeias em aldeias para compartilhar o que Deus estava fazendo nos Zulus. Sabe qual foi o resultado? O resultado foi um grande avivamento. Tem um livro chamado Avivamento entre os Zulus. Leia esse livro. Você vai chorar ao ler esse livro. Houve uma grande transformação, não só na igreja, mas na comunidade onde eles estavam. Famílias restauradas, líderes convertidos, jovens evangelizando, igrejas crescendo rapidamente. O avivamento não ficou restrito à esfera espiritual. Houve reconciliação entre os clãs e tribos. Pessoas abandonaram as práticas antigas de feitiçaria e medo. A comunidade passaram a viver em paz e começaram a cooperar entre eles, testemunhando uma mudança real. Esse movimento ficou conhecido como Avivamento Zulu. Muitos consideram que ele continua influenciando as igrejas africanas até agora, até hoje, como os Zulus, protagonizando missões e avivamentos em outras religiões. Você quer isso no Brasil? Você quer isso para essa igreja? Então eu quero dizer duas coisas para você nessa noite. Mesmo pecando involuntariamente, pecado oculto é pecado. E o pecado notório é pecado. Sabe qual é o segredo? Oração sincera, arrependimento e obediência ao chamado dos Deus. A história dos Zulus é um testemunho do poder de Deus em transformar vidas, sociedades, por meio da confissão de pecados. Amém? Você quer mudar alguma coisa da sua vida hoje? Baixa sua cabeça.
Você precisa confessar ao Senhor algo que está fazendo muito mal. Você precisa chegar hoje lá na sua casa e olhar dentro dos olhos daquelas pessoas que moram com você e dizer: o pai peca. O pai pecou contra você. Minha esposa, eu estou pecando direto com isso. Me perdoe. Porque Deus sabe. Você precisa acertar esse pecado oculto aí agora. E falar com Deus, com Jesus, irmãos. A gente não precisa mais trazer nenhum novilho. Você não vai gastar dinheiro, você não vai encher esse sangue, você não vai ter esse trabalho todo que está aqui no Velho Testamento. Mas por que Cristo já fez com você, irmãos? Por que você vai continuar nessa vida? Achando que ninguém vê, ninguém sabe, que isso não prejudica a igreja de Cristo. E você não pode ser essa batata podre, essa laranja estragada, porque senão o Senhor vai te jogar fora. Ele te tira da comunhão dos santos até você entender e voltar a ser arrependido, se você for um eleito convertido, transformado por Ele. Ó Deus, obrigado porque podemos aprender com essas palavras. O remédio tão amargo, Senhor, para uma enfermidade letal, estado terminal, que é o pecado. O remédio tão amargo que precisamos tomar por precaução ou não. Precisamos confessar a Ti, Senhor, os nossos pecados ocultos e também os pecados notórios. Fique com esse povo, fique com a nossa igreja. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus.